Duas derrotas seguidas, é sério isso? E essa triste realidade, né? A gente não tem goleiro. Aí eu saio do meu trabalho indignado, né? Com a maneira que o São Paulo perde, pensando que o São Paulo ia ter uma postura diferente. E eu vejo aquela postura ridícula. Claro que hoje vai ter idiotas da partida, vai. Dessa vez não foi culpa do imbecil lá do Wilton. Não foi não. Não foi, né? E em pensar que o São Paulo jogou muito inferior ao que foi na partida do Brasileiro, né? Que só não ganhou por falta de capricho, né? Porque atacou, mas por falta de capricho não conseguiu fazer o gol. E do apito amigo que teve, né? Com o pênalti não marcado e um gol mal anulado, né? Mas esse não foi o caso, né? Esse não foi o caso. Não foi. Não foi. Será que eu falo o resumo do jogo? Que olha, eu fico tão indignado com a maneira que eu vejo perder que, sabe, adianta alguma coisa fazer resumo do jogo? Tá, mas vamos lá, resumo do jogo. São Paulo começou ali, né? Ele colocou o Michel Araújo de meia, embora que eu não colocaria ele, né? Que aliás esse daí não vai escapar de crítica minha não, né? Só que o senhor Dorivaldo, que é outro que não vai escapar de crítica, resolveu hoje nessa partida priorizar mais marcação. Primeiro tempo do São Paulo começou naquele chove no molha. Ah, beleza, tava marcando o Corinthians muito bem. E para um lado atacar duas vezes e no primeiro tempo só para atacar duas vezes. Muito pouco, né, para um time que quer ganhar um clássico. Para querer explorar contra-ataque. E aí terminou o primeiro tempo. 0-0, né? 2-0 para cada lado. E aí começa o segundo tempo, né? Eu pensando que o Dorivaldo vai mudar de postura, mas não muda. Não muda. E eis que no começo lá do... até aí, eu tô tão indignado que até nem esqueço os minutos. Que o São Paulo voltou a marcar a bola com o olho, né? Deixando os caras chegar, todo ali, não fazendo porra nenhuma. Não foi nem porcaria nenhuma, é porra nenhuma. E aí, tipo, o Renato Augusto foi, né? Chutou. Tá certo, a bola deu uma leve desviada, mas com um goleiro com a ameba que a gente tem, que se posiciona sempre mal, o que ia acontecer, né? Mas aí começou lá, né? São Paulo aí em tudo, né? Teve uns arriscos lá, né? Arrisco lá do Pablo Maia, que ainda assim foi no primeiro tempo, né? E aí o Luciano arriscou, né? Também com a sorte ali da bola ter pegado nas costas do Cássio, conseguiu fazer, né? 1-1. Ainda assim, pouco pro São Paulo. Mas o Sr. Dorivaldo tira o Luciano, né? Porque ele tava com cartão amarelo, né? Tava provocando e tudo, né? E aí a gente pensou, pô, meu, ele vai mexer, deve colocar talvez o Rodriguinho, deve colocar o Pato com mais um outro atacante. Não. Não. Ele coloca o Erisson, que é o John Travolta no Pulp Fiction. E o Rodrigo Nestor. Mas depois eu chego no assunto do Rodrigo Nestor. E fica naquela. Priorizando marcação aqui e ali. Quase nada do São Paulo atacar. Quase nada. Né? Em vez de São Paulo ser mais ousado e ir pra cima, que era o que eu tava falando, jogando lá na casa dos caras, ter que ir pra cima, que parece que é tão difícil pra falar pra um técnico chegar e falar, vamos chegar na casa dos adversários e jogar pra cima! É, tão difícil. Aí, né, perto de terminar o segundo tempo, de novo os caras marcando com a bola no olho. Só que teve uma infelicidade do Caio Paulista deixar a bola quicar atrás dele, né?
E o Renato Augusto de novo, né? Que o cara, assim, é um bom jogador, independente da idade, é um craque desde os tempos do Flamengo. O cara na frente do gol, com a meba de goleiro que a gente tem, qual vai ser o resultado? E aí o time do São Paulo todo nervoso, isso e aquilo, fazia falta, deixava os caras fazer escanteio e John Travolta e Pulp Fiction. E terminou a partida. E aí a gente tem que ficar ouvindo, a gente tem que ficar aguentando zoeira, ainda mais ficando mais indignado com a maneira que perde. Eu vou falar o quê? Como eu tava falando antes do jogo, São Paulo tem a capacidade de vencer o Corinthians? Tem. Se vai usar essa capacidade, aí o John Travolta. Pulp Fiction. E aí? E aí, senhor Dorivaldo? E aí, jogadores? Eu não vou nem falar do caso do Tabu, que isso daí não vem nem ao caso agora. Essa porcaria de coisa, não vem nem ao caso. Que não adianta nada chegar lá, em vez de fazer o que tem que fazer, que até agora eu não vi o São Paulo, tipo, atacar o tempo inteiro, do começo e meio e fim, jogando lá. Ah, tá, o jogo no Brasileiro pode ser até uma exceção? Pode. Mas teve a falta de capricho e, né? Itaquera o juiz operou, né? Mas esse não foi o caso, né? Então, tipo, não adianta a gente ficar só no achismo de uma situação e de outra não ter, né? Sendo que, cadê ganhar as divididas? Como é que um time quer ganhar clássico se ataca menos? Não que não tem que fazer uma boa marcação, mas não adianta nada priorizar sua marcação e não atacar. Não adianta. Do que adianta? E aí o São Paulo cometeu os mesmos erros de sempre e aquele bônus a mais, porque quando os jogadores cometem erros, a gente tem um goleiro que é uma meba. Um goleiro que não serve pra porra nenhuma. Um goleiro que não vai bater no peito e vai falar, eu vou resolver, porque o goleiro é uma porcaria. E eu sempre falo isso pra ele. Ah, mas vai ter gente que vai falar, principalmente dos outros. Ai, mas a culpa não é dele. Ai, você só fica colocando a culpa no goleiro. Você só tá procurando o bode expiatório. Ai, não, poxa, agora pede pra essa meba aí pro time deles se eles vão querer. Quer trocar com o seu goleiro? Eles não querem. Aí, isso, não. Aí muda o critério. Não, fica, não, aí não. Né? Goleiro ruim no time dos outros é refresco, né? E a gente fica assim, indignado, desse jeito infartando, com uma noite totalmente perdida, não é? Isso daí já estragou toda a minha noite, né? Começou com uma discussão, até estragou toda a minha noite. E aí a gente fica assim. E até chegar dia 16 de agosto, tem aquela coisa, tem as partidas do Brasileiro. São Paulo tá com uma campanha ridícula fora de casa. E assim, não é mais o Rogério, não é mais o NPC como coisa. E aí? Vamos ficar jogando fora sem somar nada? Ah, tá, contra o Cuiabá, o time meio que acordou depois que toma gol. Adianta? E aí? Aí, de um Travolta, Pulp Fiction. E é isso. Vamos lá pros idiotas da partida, né? Pra eu tirar toda essa raiva de hoje. Michel Araújo, né? Foi o idiota da partida na partida passada contra o Corinthians. Eu ainda não tinha inventado, mas ele foi por causa que foi do lance dele que resultou no gol do Corinthians, né? Que fez o Rafinha fazer aquele pênalti ridículo, né? E nessa partida ele fez umas jogadas que, pelo amor de Deus. Por que não começa um meio de campo com Wellington Rato e Rodriguinho, hein? É tão difícil assim? Ah, mas o garoto tá jovem. Ah, o garoto não tá preparado. Ah, vai colocar numa fogueira. Ah, é aquilo, ah, é aquilo. Ah, não vou falar que tem fundamento, que hoje não existe mais fundamento. Hoje no futebol não existe. Por isso que o futebol tá essa porcaria que tá, ridícula que tá. É. Aí, Caio Paulista. Tá, melhorou bastante. Tem feito muita diferença. Fez a diferença lá no gol contra o Palmeiras lá, que ele
fez uma jogada lá da posição dele. Só que e aí? A bola pegou nas suas costas, cara. E aí? Pegou tanto nas suas costas que tu quis dar uma de Igor Vinícius que eu falei nos vídeos passados, né? Quis dar uma de Tasmania. Só faltou o giro e o barulho do giro. E aí você deu assistência pro Renato Augusto. Mas aí, a culpa eu vou colocar metade pra você, porque assim, não é a sua posição ali. Tu é um cara de frente. Se você tivesse mais à frente, que não era, que eu acredito que não é a parte de você marcar, eu sei, não é a sua, então, culpa é de quem? Aí de John Travolta e Pulp Fiction. Então você vai ser meio idiota da partida por conta disso. Sobre o Rodrigo Nestor, eu não vou colocar ele de idiota da partida, por quê? Eu vou explicar por quê. Que por mais que ele erre, né, que a gente vê que ele erra, ele também não tem culpa, por quê? Estão colocando ele numa posição errada. E quantas vezes eu falo aqui? Todo mundo fala. Precisa ser algum Einstein para saber que o Rodrigo Nestor não é meia. Não é articulador, não é meia de ligação, ele não é meia. Ele é volante. Segundo volante. E aí o John Travolta e Pulp Fiction. Mas aí vive insistindo, aí vem os jornalistas, aí o NPC colocou isso na cabeça dele que ele não é meia. Ele não tem técnica de meia, ele não tem jogada de meia, ele não tem aquela dicção de meia, porque ele não é meia. E aí a gente fica nessa. Enquanto tem meias ali como o Rodriguinho, certo, o Galo tá fazendo falta sim. Ou não pega um outro meia para colocar na posição, junto ali com o Wellington Rato na posição dele, um outro de meia, a gente fica nessa. Tá, Gabriel Neves faz falta? Faz. Aí teve aquele Mendes que fez umas palhaçadas no lance final ali, também vou colocar ele de idiota da partida também. Não é possível que o Luan não seja titular desse time. Será que alguém acredita que desaprendeu? Porque eu não vou nessa conspiração aqui. Luan renovou, não tá jogando nada. Será que ele desaprende mesmo? Cadê o fundamento? John Travolta e Pulp Fiction? Não tem. Tá. Eu sei que esse daí é repetir o óbvio, né? Se eu falar dele... Porque já tá na cara dele. Mas é bom falar aqui. Rafael. A gente não tem goleiro. A gente não tem goleiro que vai vestir a camisa, vai definir resultado, vai bater no peito e vai falar, eu vou resolver. A gente não tem. No gol contra o Cuiabá, que muitos falam que ele não teve culpa. Olha o jeito que ele se posiciona para tentar pegar a bola. No primeiro gol... Um mau posicionamento, por mais que teve um leve desvio, olha o mau posicionamento dele. Alguém viu isso? Que ele sempre se posiciona mal, ele é todo estabanado. No segundo gol, então, nem se fala. No segundo gol, então, nem se fala. Mal posicionado, não vai ali de frente com o Renato Augusto para tentar pegar a bola. Fica daquele jeito e o John Travolta e Pulp Fiction. E é o que acontece. E tem gente, torcida que fala, não, esse é o goleiro, nós achamos, é o goleiro da nossa vida, é a rainha do baile do goleiro do São Paulo. O pessoal confia a vida deles no Rafael, aí ó, tá aí ó, tá aí. A gente teve a chance de contratar um bom goleiro, mas a nossa diretoria ridícula, o que fez? Infelizmente perdemos o Caleri aí que sentiu. Eu espero que não seja nada de grave. Mas isso por que aconteceu? Porque a gente tem uma diretoria também totalmente ridícula, né? Que acredito que se tivesse o projeto do Dr. Turíbio,
que não ia precisar pagar absolutamente nada, que os bochechinhas vermelhas não sabem, mas eu coloquei nos meus vídeos passados, como muita gente sabe, como o próprio Turíbio falou lá no canal do Rony. Será que aconteceria isso com o Caleri se tivesse aquela revitalização do Refis, do Refs, que parece que hoje é Refs pra lá, de... Como o Barolo fala, Triângulo das Bermudas. E aí? Aí fica naquela, né? E o último idiota da partida, Sr. Dorivaldo. Sr. Dorivaldo, é tão difícil você fazer o seu time jogar pra cima na casa do adversário? Engraçado que contra o Palmeiras você fez isso. Você fez. Você tá certo que não fez totalmente no jogo, né? Você foi, ainda priorizou a marcação. Aí só depois, quando o São Paulo começou lá a se esforçar para fazer o gol, fez o segundo gol, teve o segundo gol que foi anulado, aí que você soltou o time e fez o time para cima. É tão difícil para você fazer chegar na casa dos caras e falar: gente, começo, meio e fim, vamos para cima! Mas não, quer priorizar a marcação aqui e ali, os caras marcam com o olho e o John Travolta pro filho. E a gente ouvindo zoeira e o John Travolta Pulp Fiction. E vai ser assim até chegar a porcaria da próxima partida. Isso se até lá a gente não tiver empates, mais decepção, mais isso. E aí teve a palhaçada lá da coisa lá do Rafinha. Aí teve as outras palhaçadas da diretoria. Aí teve isso, Eu sei que não deu pra aparecer aqui contra o Cuiabá, né? Tô ajustando as coisas, mas é isso, gente. Enquanto isso, a gente fica indignado. E a gente infarta. São Paulo teve a capacidade de ganhar do Corinthians? Tem. Usou essa capacidade? João Travolta e Pulp Fiction? Tá aí a resposta, né? Não tenho nem mais o que comentar. O jogo foi esse. Todo mundo indignado. Pelo menos a maioria, porque acredito que os bochechinhas vai querer inventar desculpa, querem defender Rafael, querem defender isso, querem defender aquilo. Claro, eu não tô falando, mesmo se porventura acontecer de São Paulo no passado, não tô falando pra mandar o Dorival embora, não é isso. Mas, e aí? Eu não quero ver o meu time ficar jogando na casa do adversário, priorizando marcação e ficar com um pensamento medíocre de ficar jogando no contra-ataque. São Paulo nunca foi assim. Então, senhor Dorival, pare de ser o idiota da partida e pense nisso, né? E é isso. Não tenho mais o que falar, já tô indignado, já estragou a minha noite. Vou ficar ouvindo, né? Porque sempre sobra pro torcedor, nunca sobra pros idiotas da diretoria, sempre sobra pro torcedor. E é aquilo, né? 2 derrotas seguidas, a gente não tem goleiro. Como é que vai ganhar um clássico se você ataca o quê? Umas 4 vezes só? Mesmo que o time adversário não atacou muito. Mas aí, diferente da gente que infelizmente os jogadores que a gente tinha de defesa não estavam em campo, eles tinham alguém que com qualidade. Se o cara com qualidade sabe fazer uma jogada com bom goleiro, imagine fazendo lá à frente sem goleiro. Que a gente não tem goleiro. Tinha um Travolta Pulp Fiction. Não preciso nem mais falar mais nada, né? Então, eu fico aqui com o cara de crush e o palhaço no final das contas. Eu, todo torcedor. E será que lá no Morumbi, que não vai pagar por um ingresso barato, vai ser a mesma palhaçada? Que agora é de um Travolta e Pulp Fiction, né?